18 fala que o Éden não foi criado vazio, ele não foi criado da forma que apresenta no cenário, na cortina, porque a Bíblia Sagrada é assim. Iniciou-se, abriu a cortina. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E havia trevas sobre a face do abismo. Então dá-se a entender que ela já era vazia e sem forma. Não, ela tornou-se assim. O homem, então, na aliança edênica, ele não comia carne nem legumes, só comia frutos. E aí foi acontecendo os processos que nós falamos de espiritual e material. Cada aliança tem 6 pontos, e geralmente os 7 pontos, geralmente o 6º ponto é uma penitência, uma sentença de Deus. Na aliança edênica entra a aliança adâmica, onde Deus mostrou o cordeiro que haveria de vir para salvar o mundo já na aliança com Adão. E a transformação que houve no trabalho, no cultivo, na forma de tratar a mulher, tratar a natureza. E passou então o homem ter que aprender a fazer pão. Passou para ele fazer pão, até então não comia. Passou, além de comer pão, comer legumes. E entrou a crise na humanidade, matar para comer. Tantos animais se matavam, que até então não existia a chamada cadeia alimentar. Houve, sim, um colapso mundial. E Deus firmou um concerto com Adão. Depois da aliança adâmica, viemos até a noaica, a aliança que Deus fez com Noé. Mais uma vez, a atitude do homem de tentar destruir, tomar a decisão errada. E dentro das dimensões da arca, nos seus côvados hebreus, nós demonstramos o caminho de Cristo na arca. Não dá para falar tudo hoje, eu só estou dando um parecer para você chegar até esse contexto. Os diâmetros, os tipos de animais, a forma em que Deus fez para que da descendência de Noé fosse reconhecida a chegada do leão da tribo de Judá. Então nós falamos de Sem, Cã, Jafé, os descendentes de Noé, explicando para onde foi os cananitas e para onde foi os semitas e quem foi os filhos de Javé. Então imprimi inclusive para eles uma lista, que eu nem sei onde está agora, mostrando a genealogia completa, fazendo entender que aqueles que estão lá hoje não são os filhos de Sem nem de Cã, são os filhos de Jafé, pai dos indo-germânicos, pai dos alemães. E na aliança noaica, entre outras coisas, o homem passou a cultivar. Não cultivava a terra, passou a cultivar. Noé cultivou uma vinha e dali embriagou-se. Foi de quando ele sentenciou os filhos, e cuja sentença se cumpre até o dia de hoje. Explicamos por que Deus não os fez sair da arca de imediato, por causa da lama, o significado da lama, o sentido da pomba, o sentido do tempo que ela levou, de quantas vezes saiu. Tudo isso dentro de uma aplicação que é espiritual, totalmente. E saindo da aliança noaica, nós entramos na aliança abraâmica, onde Deus já não fazia mais um concerto com o mundo, com a nação, com os povos. Fez um concerto com um só homem. Teve 10 encontros de Deus com Abraão. E nesses 10 encontros, Deus firmou uma coisa: terra, vou vos dar terra, vou vos dar terra. Bom, ele estava inserido na cultura babilônica, na terra de Sinar, que veio a ser Babilônia. E nesta terra de Sinar, quem foi o fundador dela foi Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem a se opor contra Deus. Primeiro. E ele desenvolveu a Torre de Babel, além de ter criado a cidade de Sinar, que veio a ser Babilônia. E como eu expliquei aquele dia, a cidade de Babilônia veio até o seu deus Marduk, o deus Nanar, a deusa Nanar, e impuseram às nações circunvizinhas os seus ritos. E dali veio o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi não é coisa de cinema, é simplesmente a arte imitando a vida, ou a vida imitando a arte, nesse caso a arte imitando a vida. O Código de Hammurabi, ele trazia um códice total, completo, de como adorar, como servir, como executar, como viver. Era quase que uma lei civil e cerimonial do povo da Babilônia. E algumas atitudes cometidas na aliança abraâmica
reflete muito o que foi Abraão e de onde ele veio. Ele veio de Ur dos Caldeus. Ele pegou uma região do Crescente Fértil, subindo pelo Mediterrâneo. Ele atravessou subindo até Ramate, que não existia ainda. Foi ali em cima, passou pelo Tigre e Eufrates, depois veio até o Golfo Pérsico. Quando o povo, mais no futuro, o povo entende que se perdeu 40 anos no deserto, numa terra estranha, não. Abraão já tinha passado por ali, José já tinha passado por ali, os descendentes de Abraão já conheciam toda aquela terra. Mas Deus os segurou lá no deserto. A aliança abraâmica veio preparando o caminho para a aliança mosaica. Então em Abraão foi feita uma promessa, com um só homem. E nasceu o pensamento oriental. Tudo para eles é terra, tudo para eles é conquistar, tudo para eles estão em guerra até hoje. Quem não vê nos noticiários, não é? O Oriente Médio vive guerra. Aqui é a faixa de Gaza, não. Ali é não, aqui é a Turquia. Não. E vive essa briga constante. Tudo para eles é terra, é meu. Não, é seu. Aqui para lá, até contei a historinha de Adão e de Noé e os filhos que desceram da arca. E a briga começou ali também, né? Um falou, fico com a banda de cá e fico com a banda de lá. O outro falou assim, eu fico com o estreito no meio, mas vou fazer muro. Aí começou aquela briga. Mas se minhas vacas vão pro lado de lá e tal. Aí o Noé descabelou e falou assim, mas nem possuir a terra, estão brigando por ela ainda. Ai meu Deus do céu, já começou a briga ali. Enfim. Da aliança abraâmica, um dos reflexos da lei de Hammurabi é que Abraão não sentiu dor ao sacrificar o filho. Abraão não temeu em sacrificar o filho. Abraão não sentiu uma grande responsabilidade de ter que sacrificar o filho, que até então estava com 25 anos de idade. Não. Por quê? Porque na lei, na cultura de Ur dos Caldeus, oferecer o filho aos deuses era um louvor. Era algo agradável. E havia até, inclusive, voluntários. Então, qual foi a virtude de Abraão? Oferecer. É que ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele estava naquela cultura, no Código Hammurabi. E aí, de repente, ele escuta um único Deus, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E Deus não disse a direção. E ele foi indo, foi para Padan-Aram, foi seguindo, e Deus levando ele. Aí quando ele foi sacrificar Isaac, o mérito dele qual foi? Reconhecer que o Deus a quem ele estava servindo era o Deus do fogo, da água, da terra, do mar, o Deus que estava acima de Marduk, da deusa Nanar e dos outros deuses de Babilônia que não vamos citar. Foi o mérito dele. Quando Jacó viu o seu irmão Esaú, depois de eles terem brigado, depois de muito tempo, ele retornou a encontrar o irmão, o fato dele se prostrar 7 vezes até chegar ao irmão, não foi mérito dele, como a gente ouve pregar. Não que eu estou falando que os pregadores estão errados, pelo amor de Deus. Nós aqui estamos contextualizando a Bíblia Sagrada. A parte espiritual está na igreja. Bem, no contexto, já tinha no código que ele deveria se prostrar 7 vezes quando houvesse um entremeios, uma divergência entre irmãos. Também foi por isso que Abraão preocupou-se em buscar uma esposa para Isaac. Porque, não tendo filhos nascidos do ventre da sua esposa ou do seu próprio sangue, o seu criado seria herdeiro de tudo. Mas Deus tinha uma promessa. Promessa feita aos 75 anos de idade. E começou a realizar essa promessa aos 99 anos de idade. E consumou o ato para onde Deus queria levar ele quando Abraão tinha 144 anos de idade, que pôde mandar buscar um filho, uma esposa. Quando foi buscar a esposa, o que acontece? O herdeiro seria Eliezer, mas Deus tinha uma promessa para ele. Outra parte do Código Hammurabi é quando Jacó foi deixar a casa de Labão. Ela tomou o Deus da casa e escondeu debaixo do camelo onde ela estava sentada. Por quê? Porque na morte do patriarca, o possuidor da imagem da casa era dono de todas as terras, de todas as possessões, de tudo. De tudo. Então ele desesperou, sumiu. São alguns traços que estou passando rapidinho, tá? Bom, a aliança abraâmica incutiu no sentimento do homem a terra. Até que veio a aliança mosaica. A aliança mosaica, como dissemos na outra aula passada, não foram exatamente 430 anos de escravidão. Sim, houve um período de escravidão, mas nós reduzimos esse período para a verdadeira escravidão. Subtraímos o período em que José viveu,
Jacó subiu ao Egito, morreu Jacó. Depois de morto Jacó, José ainda viveu 54 anos. Então, o faraó que estava em possessão, na dinastia do faraó, que era o faraó Sete na época, ele conhecia José e continuava favorecendo José. Então, Deus aponta lá no livro de Gênesis 400 anos de uma relativa escravidão, porque ela só veio ser ferrenha mesmo, acirrada, no ato, na concepção de Moisés, quando o povo já era numeroso e Faraó estava reinando, não conhecia e não havia falado das grandezas de José. E viu que o povo era grande, falou, vamos perseguir e matá-los. Foi da onde veio o Moisés, tirado das águas. 40 anos para aprender todo o costume egípcio. Depois 40 anos para esquecer todo o conhecimento egípcio, para voltar à terra do Egito e libertar o povo. Explicamos na aliança mosaica o porquê de comer porco, não comer porco, o porquê de não comer o coelho, o porquê de não comer a doninha. Vocês estão lembrados disso, né? Nessa aula. O porquê de comer, o porquê não comer chofrango, o porquê não comer falcão, a águia. Cada uma hora a gente pode, fora da aula, conversar também, para que tenha um entendimento, porque eu não sei tudo, eu aprendo ensinando, e muitos, aprendendo, acabam por me ensinar também. E na aliança mosaica entendemos que esse período de 40 anos no deserto foi feito 40 acampamentos. 40 vezes acamparam. E neste acampamento, Deus fez com que Israel se conhecesse. Porque depois de 400 e tantos anos, eles não tinham conceito de nação. Eu sou irmão desse, que é irmão daquele, que somos descendentes. Não. Eles não tinham conhecimento de nação. Ou seja, Deus os levou ao deserto para quê? Para que eles entendessem que eles eram irmãos, entendessem que eles eram família. E a lei, as leis da introdução dos 10 mandamentos, foi uma lei civil e cerimonial. Como hoje nós temos a nossa Constituição Federal, a lei para eles era tanto cerimonial, religiosa no caso, como uma lei civil. E Deus ensinou-os até a limpar as sujeiras do deserto, dos animais. Ensinou eles a ser um povo polido, especial, zeloso, de boas obras. E foi um período de provação no deserto também. Até que, para não se estender muito, até que Moisés não pôde entrar na terra. Porque, como falamos, se Moisés entrasse na terra, o povo do jeito que era, iam fazer uma estátua de ouro e iam adorar Moisés. E a lei, ela tinha uma função, levar o povo até a graça e fazer com que o povo permanecesse nela. Então a lei veio entrando até as portas. E quando o povo acampou, ficou 1 ano acampado. Subiu ele ao Monte Nebo, viu a terra, mas não entrou. E Josué simbolizou o Filho de Deus que fez o povo entrar na terra. Conquistaram tudo que podiam, mas a terra de Jebus, que já data do ano de 1900 a.C., eles não conseguiram tomar. A terra de Jebus era muito bem fortificada, muito bem fundamentada, e ela foi guardada para um homem especial, para a pátria especial, para um homem segundo o coração de Deus. O homem que traria uma nova aliança depois dos tempos de pecado, de abandono, de transgressão, de esquecimento das leis divinas, que o povo esqueceu totalmente. Esse homem foi Davi, que é a 6ª aliança, a aliança davídica. É onde nos encontramos hoje. Eu falei muito abrangentemente, mas imagine, nós vamos para o 4º mês, toda segunda-feira estamos falando parte de cada aliança. Às vezes 1 hora e 15, nos pormenores. Mas deu para agora os irmãos ter um contexto geral do que vamos aprender. Que Deus me dê hoje entendimento, me dê capacidade de expressar, saúde, para nós podermos aprendermos juntos. Deus seja louvado. Amém. Demos início à 6ª aliança, a aliança davídica, e o exame das Escrituras Sagradas no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu expliquei todo esse processo para nós chegarmos até Davi. Mas a promessa de Deus até chegar a Davi
começou bem lá atrás. Em Gênesis 17, versículo 6, Deus faz uma promessa a Abraão. Que ele seria bendito, que multiplicaria como as estrelas da terra, e dos céus, as areias do mar, e não faltaria de sua descendência um reino sobre a sua genealogia, sobre o seu sangue. Uma primeira promessa já feita a Abraão. Ou seja, Davi, ele veio consumar a aliança abraâmica e dar complemento à aliança mosaica. Alguns abriram já a Bíblia em 19, é um versículo, o 2 é curtinho, mas enfim. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Os teus lombos, não devia falar seus lombos, não é de ti, é a mesma força. Tá. Então era uma promessa feita de que haveria reis. Depois nós vamos voltar aqui, quando o povo invadiu a terra, foi distribuído sobre a terra, o povo exigiu de Deus o quê? Um rei. Esse rei, Deus ia dar para eles. Mas o povo, às vezes pensa que ludibria Deus, que leva Deus na conversa, que é muito inteligente. Deus atrasou o povo 40 anos no deserto. E quando eles possuíram a terra, eles exigiram o rei, que Deus ia dar para eles 40 anos depois. Deus falou, quer? Eu dou. Só que a minha promessa é de da tribo de Judá. E esse filho, esse rei, este homem, ainda não está em iminência. Mas eu vou vos dar. Pode pegar Saul e ungí-lo sobre rei, sobre toda a nação. Só que Saul era benjamita. E Saul, ele serviu a Deus perfeitamente, 2 anos. Foi um excelente rei. Obedeceu a Deus em tudo. Olha, agora o paralelo é que ele levou depois 38 anos fazendo só coisa errada. Só fazendo, enfiando os pés pelas mãos. Passando à frente de Samuel, passando à frente de Deus, fazendo loucuras. Eu não coloquei aqui nada em ordem, tá? Por isso, aqui tinha a promessa. Gênesis 29, 35. Quem já abriu? 29, 35 de Gênesis. Coloquei Gênesis 29, 35. Tem 29 e 35. É 29 e 34. Exatamente. É aqui, ó. É o nascimento dos filhos. A promessa do rei era em Judá. E Judá significa louvor. E aqui fala de Leia, quando ela foi concebendo e tendo os filhos. Ela teve a Rúben, a Simeão, a Levi e Judá. Está falando de Leia. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, porque por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Judá significa louvor. A palavra Judá no hebraico significa louvor. Então, o descendente rei, escolhido por Deus, seria um homem de louvor. Mas foi um homem também de guerra. Judá significa louvor. Então, em 2 Crônicas, capítulo 20, quem consegue ler? Consegue ler, Cláudio? Oi? Consegue ler para nós? Lê em voz alta para nós, então, do 17. Nesta peleja não tereis que pelejar? Isso. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles,
Pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Mais dois. Mais dois. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantares para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E, ao tempo que começaram com o júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Entendeu o propósito aqui? Quando nasceu, colocou-se o nome de Judá. E a tribo de Judá é a tribo do louvor. Nesta guerra aqui, nesta peleja, Jeosafá estava preocupado. E Deus disse a eles: não vos preocupeis, cante, adora-me, sirva-me, simplesmente convocai os cantores, louvai em alta voz, e eu serei vosso livramento. E foi o que eles fizeram, só cantaram, louvaram. Aqui não explica, mas certamente chamou sátrapas, que eram os tocadores, sabe? Louvaram a Deus, e Deus os desbaratou. Ou seja, algo aconteceu que eles ficaram enlouquecidos, entorpecidos. Enfim, não vamos entrar no mérito da questão. Mas o foco aqui é o louvor. A tribo de Judá está ligada, no linguajar moderno, linkada ao louvor. Mas, como dissemos, a terra de Jebus era muito fortificada e precisava de um homem escolhido por Deus para esta terra maravilhosa. Um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, que contraditoriamente era um homem de muita guerra e introduziu uma novidade na nação de Israel, porque até Davi não existia nos ritos judaicos e no Israel geral louvor. Havia-se mandamentos, sacramentos, regras e práticas, mas não louvores. O livro de Salmos, na verdade, são todos eles cânticos. Todos eles cânticos, cantados em épocas específicas. E Davi fez uma coisa maravilhosa, que fazemos até hoje. Introduziu o cântico, o louvor. Mas a vida dele não foi fácil. Foi uma vida complicada. Ele já desde menino foi chamado para tocar harpa, que foi sua primeira arma, expulsar demônio. Foi convocado para ser militar. Ele foi ridicularizado pelos seus irmãos. Ele passou muitos processos que foram forjando o caráter de Davi. Mas ele era um coração segundo o coração de Deus. Então vamos ver aqui. Antes de nós ver a tomada de Jebus, a Jerusalém, e a formação da terra. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus fez uma promessa a Davi, quando ele foi levantado, aliás, e confirmou quase 400 anos depois, na boca de Jeremias, que enquanto o sol fosse sol, enquanto a lua estivesse nos céus, as estrelas, e se alguém tivesse o poder de desfazer de tudo isso, não teria mais quem reinasse sobre o trono de Davi. Mas enquanto houvesse estrelas, luas, houvesse tempos e tempos, haveria descendente no trono de Davi. Então Davi, ele foi um homem que conhecido por muitos por lutar contra o gigante, mas a luta dele excede a este ponto. Então você pode ver os inimigos de Davi de três formas: Satanás, o mundo e a carne. Mas a guerra dele, as dificuldades com que ele enfrentou, onde ele teve que ser guerreiro e cantor, foi os 4 inimigos que se apresentaram durante toda a sua vida: os filisteus, a casa de Saul, os gigantes e a própria casa. Os filisteus, numa das perseguições
feita por Saul a ele, antes dele ser coroado rei, ele havia sido ungido rei, foi fugir de Saul. E como fugiu de Saul? Ele correu para as bandas dos filisteus. Mas ele era um homem tão perspicaz, um homem tão sagaz, tão inteligente, que os filisteus eram inimigos declarados de Israel. E o que fez ele lá? Ele conquistou os moabitas, os amalequitas e os habitantes da Filistia. De tal modo que Jesus, rei dos amalequitas, ele cedeu a Etbaal, filha de Maaca, para a esposa dele. Enquanto ele era amigo de Saul, ele conseguiu Mical. Esse gostava de casar. Qualquer oportunidade era casamento para ele. Era amigo de Saul, casou com Mical. Para isso ele arrancou 100 prepúcios de filisteu, que é a carne do órgão genital masculino. Ele arrancou 100 prepúcios para tê-la em casamento. E no meio dos inimigos, os filisteus, que no reinado de Saul, eles subjugaram Israel. Esses 38 anos de abandono de Saul para com Deus, foram subjugados. Os filisteus faziam o que queriam. Ludibriava, enganava, espoliava, ameaçava e o povo tremia. E Saul sempre com meios humanos de tentar reverter a situação. E essa guerra de Filisteu com Israel, com Saul, veio até o Monte Gilboa. Davi estava foragido, de bem com a vida, abraçado com Amalequita, com Moabita e com o Filisteu no colo dele. Estava lá, de bem com a vida. O que aconteceu com Israel? Neste período, Saul subiu até o Monte Gilboa e foram massacrados, foram derrotados. E acabou-se a hegemonia de Saul, o rei benjamita que o povo escolheu. Acabou. Quando acabou, Davi, que já havia sido ungido rei, foi trazido de volta e foi levantado rei em Judá. Ele reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, só sobre Judá, porque toda a outra nação estava com Isbosete ainda e com Abner. Mas Abner voltou-se para Davi. Voltando-se Abner para Davi, o que ele fez? Ele permitiu que matassem a traição Isbosete e se uniu a Davi. E aí o povo, sabendo que Davi era rei sobre Judá, elegeram-no rei sobre todo Israel. E ele reinou 33 anos sobre todo Israel, num total de 40 anos e 6 meses de reinado. Quando ele havia governado, estado sobre toda a terra, ele queria edificar um tabernáculo para Deus, um templo para Deus. E queria uma terra para isso. Aí que entra a cidade de Jebus, que não havia sido tomada ainda. Ele ofereceu aos homens que estavam em companhia dele, quem levantaria seu braço para invadir, possuir a terra, que lhe daria possessão na terra. Joabe se levantou, valente, filho de Zeruia, e foi um dos 37 valentes, o principal valente, Abisai e Zeruia, e tem outro, e outro eu não lembro o nome agora, foram os 3 principais guerreiros de Davi. Foi e derrubaram a inexpugnável fortaleza de Jebus e tomaram Jerusalém. Quando tomaram Jerusalém, Joabe se encontrou com Abner e desentenderam-se. Por quê? Porque Abner já havia matado Azael, irmão de Joabe. E aí Joabe matou a Abner. E Davi havia constituído Joabe general dos exércitos de Davi. E assim foi tomada Jerusalém e fundada praticamente a cidade de Jerusalém. Então, os filisteus representam os Zeus espirituais de hoje.
O eu posso, o eu sei, o eu quero, tudo que é eu. É um período de autoconhecimento, onde a pessoa vai aprendendo que o seu eu é o contrário da humildade. Vocês lembram que nós conversamos o que era humildade? Não é um sentimento, não é nem uma qualidade. A humildade é um comportamento. Ser humilde é reconhecer a grandeza do próximo, ou seja, saber pôr o outro acima de si mesmo. Enaltecer as virtudes que cada um tem. Quando tem humildade, não cabe vanglória, não cabe ciúmes, inveja, não cabe tantos sentimentos, porque a humildade ocupa o lugar. Ser simples não é ser humilde. Então, os filisteus, como haviam dominado, e no Monte Gilboa, quando ele tomou a terra, o que ele fez? Ele matou todos os artesãos, matou todos os homens que sabiam forjar espadas e os ferramenteiros. Já vinha matando, mas ali acabou de exterminar. E Saul vivia comprando dos filisteus armamento, vivia comprando máquinas agrícolas, quebrava, tinha que ir lá na Filistia para arrumar, porque ninguém sabia fazer nada. Mas Davi viveu no meio deles. Davi, não falei que era sagaz? Eles não se importaram que Davi reinava sobre Judá. Achavam que era só um levante. Quando soube que ele estava todo em Israel, os filisteus tremeram. Agora, Davi é rei sobre Israel. E o que fez Davi? Vocês são meu amigo, tudo bem. Foram meu amigo. Deu até Etibaal como esposa para mim. Só que agora é o seguinte, meu irmão. Eu vou ensinar o meu povo a fazer as máquinas agrícolas, as ferramentas agrícolas. Fez as ferramentas agrícolas e libertou Israel da subserviência, ou seja, da servidão dos filisteus. Outro inimigo, nós já estávamos falando sobre isso, que é a casa de Saul. Pelo fato de Saul ter sido ungido rei, talvez não pudesse isso ferir a Saul. Saul conhecia bem as pessoas que estavam à volta dele, era um homem, segundo a Bíblia também, foi um homem muito formoso em aparência, também muito perspicaz, e talvez isso levou ele à loucura de fazer coisas, porque a sabedoria humana, ela leva o homem à loucura, a tirar o foco da causa de todas as causas, a origem de todas as causas, que é Deus. E ele passa a ser um bicêntrico, egocêntrico. Então, o golpe mortal para Saul foi quando Davi trouxe o livramento para o arraial de Israel. As mulheres não se contiveram, o povo se alegrou vendo a vitória e saíram cantando. Saul, sendo rei, matou a 1000. E Davi matou milhares de milhares. E o povo saía cantando e enaltecendo Davi. Isso enfureceu. Enfureceu, porque Davi era um homem de guerra, um homem sanguinário. Mas qual era a virtude dele ser sanguinário? Há um problema nisso? Ele era sanguinário. Mas a virtude é que Davi não tinha adversário. E Davi não tinha inimigo. Ele sim, ele constituiu todo ser, toda nação, todo povo que era contra Deus, era inimigo de Davi. Ele não tinha amigos pessoais, inimigos pessoais. Ele tornou os inimigos de Deus, os adversários de Deus, os seus próprios inimigos. Então a Bíblia chega a dizer que ele odiou com ódio perfeito. O ódio não era pela causa própria. Quando ele enfrentou o gigante, não foi porque ele era simplesmente valente, é porque ele viu que afrontou o exército de quem? Do Deus vivo. Então ele lutou muito com a casa de Saul. Teve que correr, fugir. Como voltamos aqui atrás, ficou entre os filisteus, os amalequitas, moabitas. E nesse tempo, ele aprendeu a ser rei. Por quê? Além de conviver bem com os filisteus, os inimigos de Israel, ele ainda foi para Adulão, atraiu sobre si mais de 400 homens que se tornaram vassalos. Eram homens rudes, homens bravos, homens guerreiros, que talvez com eles ele aprendeu muito a arte da guerra.
ele conquistou as fazendas em derredor, conquistou a fazenda de Nabote, e mais uma vez ele atraiu para si uma esposa, Abigail. E ele foi aprendendo a ser rei, nas lutas, na casa de Saul. E essas lutas nós encontramos hoje no nosso meio. No meio dos nossos. Um exemplo, com a própria casa. Aqui eu vou falar depois da própria casa. Com a casa de Saul. Hoje em dia, nós encontramos muitos adversários. Na verdade, inimigos, né? Adversários nós só temos o diabo e os seus maus anjos. Os nossos inimigos não são para odiarmos, são para amarmos. E são inimigos pelas circunstâncias. Agora, adversário, sim, não tem salvação para adversário. Não tem perdão para adversário. Não tem misericórdia para ele. É sentença de morte. Agora, o nosso linguajar é que tem que ser educado. Até às vezes a gente ensinando Sila. Mas, gente, inimigo não é o diabo. Inimigo não são os demônios. Inimigo são o homem. Os da própria casa, chamada carne. Por que eles são inimigos? Pelas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós já falamos. Imagem, porque Deus é Espírito. E nos fez Espírito vivente. Semelhante, porque Deus é santo. E Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. E fez o homem santo. O homem conservou a imagem, que é o Espírito, mas perdeu a semelhança de Deus no pecado. Aqueles que retomam a santidade no sangue de Cristo, no concerto do batismo, no reconhecimento de que Cristo veio para consumar as alianças, ele possui a santidade. E a partir do momento que ele possui a santidade, quem está em trevas não combina com quem está na luz. O bem e o mal se declaram. Você, santo, não constitui inimigos, mas os inimigos de Deus devem sim tornar-se os seus inimigos pelas circunstâncias. Por isso que eu digo, a maior vingança que um cristão pode pedir para um perseguidor que não conhece a Deus não é para matar. Não é para Deus arrebentar com ele. Senhor, consome com ele. A maior vingança é falar, Deus, converte ele. Chama ele para esse caminho. Faz ele teu filho. Deus se vingou de Saulo de um jeito muito parecido com o que eu estou falando agora. O maior perseguidor do povo. Ele pegou a capa de Estevão. Aplaudiu a morte de Estevão. Primeiro diácono. Riu-se. E depois pegou cartas brancas para ir às cidades circunvizinhas matar. E ele diz que ele pegava até as grávidas cristãs, traspassava os ventres. Era furioso. Até que Jesus, na porta do arco de peixe de Damasco, se apresentou a ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí falou, vou te mostrar quanto é duro sofrer pelo amor do meu nome. Então, aos inimigos, nós rogamos, converta ao Senhor, para que ele sinta o que eu sinto, viva o que eu vivo, e tenha os gloriosos frutos da vida que eu tenho também. E aqui estão os verdadeiros adversários, os gigantes. Davi lutou com muitos gigantes, que não é aqueles gigantes que você falou, mas não morreu tudo lá no dilúvio? Tá, os gigantes, segundo a genealogia, a origem carnal, morreram tudo lá. Mas eu não posso dizer que Jordan, Shaquille O'Neal e os demais camaradas aí que tem 2 metros e tantos são filhos dos gigantes. São homens com a genes, vamos falar, é uma mutação. Os verdadeiros mutantes, né? Enfim. Mas Saul lutou com muitos gigantes, fora o gigante Golias. De tanto que ele lutava com gigantes, teve uma hora que ele lutou com um gigante que tinha as mãos e 6 dedos em cada dos pés. De forma que Davi estava tão cansado que a espada se pegou à mão dele. E ele não conseguia tirar a espada.
Ele lutando com o gigante, enfadado, cansado. Um dos guerreiros dele viu que Davi estava peleando com o gigante, quase morreu, empurrou Davi fora, empurrou ele fora, e o que eles fizeram? Mataram o gigante para Davi. A partir de hoje, tu nunca mais lutarás com o gigante. Você lutará com o gigante. E falando com vocês aqui, eu vi um sentido espiritual. Um sentido espiritual naquele ato. Nós não temos que afrontar o diabo. Nós não temos que afrontar Satanás e os seus maus anjos. Agora, a espada está na mão do Cordeiro que se tornou rei. O rei que se tornou Deus. O Deus que se tornou Pai. O servo se fez rei. E ele nos pôs de lado para descansar. E o que ele fez? Ele enfrenta o gigante. E quem se esconder debaixo das asas do Senhor vai ver todos os gigantes caírem na sua frente. Não para um sequer. E ele enfrentou os da própria casa. Ele cometeu... quando fala em Davi, o que vocês pensam? Antes de nós ter falado tudo isso. Podia até ter perguntado antes da aula. Primeira coisa que vem quando você lembra de Davi. Saulo. Tem alguma coisa? Eu lembro. Vamos fazer um Gladstone aqui, vai. Eu lembro das guerras. Guerras. Lembra de alguma coisa? Quando você lembra Davi, podem falar. Ovelha. Qualquer coisa que venha à mente. Eu também. Quando fala Davi, eu já vejo ele pequenininho e o gigante. Eu também. É o que eu vejo. Certo. Vocês são bonzinhos. Vocês são bonzinhos. E que esse pensamento continue, tá? Continue, porque ninguém lembrou dele como pecador, né? Não. Ninguém lembrou dele como pecador. Serve de lição para nós, né? É a missão de Deus, o pecado dele. Por quê? Vocês reparam que todos, desde Adão que eu fui falando, Abraão, todos eles erraram. Uhum, Não contei os erros de cada um? uhum. Por causa disso, a perfeição é Cristo. Ninguém podia levar os méritos de Cristo. A obra vicária pertence ao Cordeiro. Verdade. A oblação pura do sacrifício sagrado é Cristo. Então Deus permitiu que ele viu Batseba, achou ela muito formosa à vista, e lá estava ele querendo mulher de novo. Uhum. E ela era mulher de Urias, um guerreiro. E o que ele fez? Deitou-se com ela, pecou e ainda fez outro pecado pior. Mandou Urias lá para os homens valentes de guerra, porque Urias não era frente de batalha não. Para ele morrer. Para ele morrer. E aí Deus levantou Natã, o profeta, e fez aquela passagem com ele. É o que você faria a um senhor de terra que tivesse muitas ovelhas e de repente ele vai no vizinho e pega a única ovelha que ele tem e toma para si. Esse então é digno de morte. Esse homem é você, Davi. Tendo tantas mulheres, você foi lá pegar a única mulher de Urias. Aí ele caiu em si. Caiu em si. E teve consequência o pecado dele. Mais para frente, Absalão, os inimigos da própria casa. Mais para frente, Absalão, ele tinha uma irmã chamada Tamar. E um irmão chamado Amnon. Amnon se apaixonou por Tamar. E febres de amor. Como Davi enfrentou os da própria casa, Jonadab era irmão de Davi. Irmão. Ele chegou para o sobrinho e falou: por que você anda triste? Ah, porque que Tamar é minha irmã, eu amo ela e tal. Ah, faz assim. Deita-te na tua cama, fala que está doente, não aceita comida de ninguém, só de Tamar. E quando ela for lá, você pega ela e fica com ela. Ah, isso é muito bom. E assim se fez. Só que Absalão amava a Tamar com amor de irmão. E o que aconteceu? Ele violentou a própria irmã, cometeu um incesto. E Absalão soube do que aconteceu. Esperou o tempo passar, a poeira baixar, Davi acreditar que ele não se vingaria. Absalão foi lá e matou Amnon. Os inimigos da própria casa. Até o ponto de Absalão tomar o reino de Davi. De forma que Davi, mais uma vez, teve que fugir em guerras, em batalhas. E como Absalão tomou o reino de Davi.
tomou o reino de Davi, parando as portas da entrada de Jerusalém. E todo mundo que vinha buscar conselhos de Davi, ele dizia: vem de tão longe, Jerusalém ainda está tão distante, não tem nenhum sábio que vocês possam interrogar? Diga-me qual é o teu problema e a tua causa. E aí ele começava a resolver os problemas, que era também perspicaz. Foi resolvendo, falou: se eu reinasse, se eu fosse rei, se eu estivesse no lugar dele. Sabe? Nas empresas tem muito disso, gente. Nas empresas tem muito disso. Nas igrejas tem muito disso. Se fosse eu, se desse a mim, tem muito. E vai tomando, vai conquistando os lugares. Entre amigos, tem pessoas que chegam, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. O outro de repente vai percebendo que o amigo está diferente e não sabe nem por quê. Porque a inveja é tanto, o ciúmes é tanto, que a pessoa, ela começa a ter possessão. E eu vos digo, eu já sofri retaliações. Eu já sofri, eles aqui são testemunhas. E padeci, mas não desprezei a pessoa. Eu amo e se precisar eu abraço mais uma vez. Então, Absalão tomou o reino. Tomou Mical. E o que aconteceu com ele? Absalão, até então, né? Diz a Bíblia que era o homem mais bonito que teve na terra. Até então. Mas depois que eu explicar a descendência de Israel, as tribos de Israel onde estão, alguns podem dizer: mas será que era mais bonito mesmo? Desse jeito. Se fizer a face pelo nome, o cara é muito feio. Como é que é Absalão? Absalão. O que aconteceu? Davi lutou, até que Absalão, Davi não precisou fazer nada. Absalão correndo, fugindo na guerra. Eu acredito que não foi um acaso. Ele caiu na forquilha de uma árvore. Ficou dependurado. Aí veio Abisai e Zeruia, Abisai e Joabe, aliás, vieram e cortaram a cabeça. Já estava fácil, né? Estava fácil. Já estava logo. Estava O fácil. Davi tinha dado ordem para não matar, né? Para não matar. Então, ele enfrentou os da própria casa. Como hoje nós estamos falando, enfrentamos dentro da igreja os nossos irmãos. E dentro da própria família também. Quando a gente se converte, quando a gente segue a Deus, a gente começa a andar com aqueles que louvam a Deus, glorificam a Deus. Apesar de ter fanáticos, mas enfim, cada um tem sua forma de ser, né? Temos que dar atenção aos parentes, às famílias, sim, porque são nossos irmãos. Até onde podemos. Não porque somos agora uma outra família e se cumpre o que está escrito. Que Jesus disse: meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade do meu Pai. São os teus verdadeiros irmãos, consanguíneos em Cristo Jesus. Mas não despreze os irmãos carnais. Mas muitas vezes os irmãos carnais, por não entender o amor derramado em nossos corações pelos irmãos consanguíneos em Cristo, não compreendem. Verdade. Não é assim? É verdade. Você, não anda mais com a gente, não vem visitar mais. Por quê? Seu coração está preenchido, você está nos caminhos do Senhor. Então ele enfrentou as próprias casas. Mas para tudo isso, existe uma razão e um porquê dele ter sofrido, passado, ter enfrentado tudo isso. Para ele provar ser o coração, segundo o coração de Deus, ser o Judá das lutas e ser o Davi dos louvores. Ele foi chamado o mavioso salmista de Israel, ou seja, o sereno, agradável aos ouvidos, de um ouvir inebriante, sutil, porque ele introduziu o louvor na casa de Deus. E veja como ele agiu para assumir, entre guerras e lutas, um título tão honorífico como o coração segundo o coração de Deus. Quando no Monte Gilboa caiu Saul, uma malequita saiu correndo e falou: agora eu vou ter vez, agora eu sou o cara. Deixou o exército dele, saiu correndo. Chegou lá, esbaforido. Tem uma notícia boa para dar para Davi.
Traga meu homem aqui, traga o Amalequita. Que notícia é essa? Teu adversário, teu inimigo é morto. Quem? Saul. Saul é morto? Como tu sabe disso? Ah, eu mesmo estava no campo, ele disse para mim, esforça a tua espada contra mim, eu não esforcei. E ele pegou e acabou esforçando a espada contra ele mesmo. E morreu. Aí contou que Jonatas morreu. E Jonatas era o amigo íntimo de Davi. O melhor amigo que Davi teve. Entendam. Está escrito que Davi amou tanto a Jonatas como amigo, que era mais do que o amor de homem por mulher. É bíblico. E ele veio trazer essa notícia. O que Davi fez? Tu está falando de um ungido de Deus. Você está falando de um homem que Deus constituiu rei. Você teve a audácia de vê-lo morrer, não o protegeu, não o guardou. E olha quanto mal fez esse homem para Davi. Quanto mal. E o que ele fez? Davi fez uma coisa chamada panegírico. Parece um palavrão. Panegírico, quando antigamente, na antiga Grécia, alguém era nomeado a um cargo, ele fazia um discurso de posse. Era um panegírico. Enaltecendo a obra do poder eminente. Mas nesse tempo aqui, o panegírico, ele era o quê? Significava o quê? Honrarias, que hoje seria como honras póstumas. E ele fez o maior panegírico que já houve, enaltecendo, enobrecendo as qualidades de Saul e de Jonatas. Ao invés dele cantar e se alegrar com a morte daquele que quis tão mal, ele não queria que ele fosse lembrado pela maldade. Ele fez o panegírico. Convocou toda a nação, todas as mulheres, todos os cantores, todo mundo para prantear com ele. E ele ficou discursando as grandes virtudes de Saul. Que homem notável. Eu diria formidável. Formidável. Difícil, né? Formidável. Tantas naturezas dentro dele, né? E ele conseguia equilibrar todas, né? Exatamente. Então foi isso. Ele passou a ser o homem de guerra, mas um homem de louvor. E ele louvava antes de conquistar. Louvava quando estava começando a conquista. E louvava após a conquista também. E muitas vezes ele começava o louvor com um lamento e terminava com louvor. Então os cânticos de Davi não são obras aleatórias, são obras que fazem referência a um ato, a um processo que ele passou. E eu separei aqui o homem dos louvores. Aqui é o homem da ira. Vamos ver o homem da ira, como ele se apresentava. Salmo 5. É que hoje é só o primeiro ponto, são 7 pontos da aliança, hoje é só o primeiro ponto. Vocês estão convidados a voltar toda segunda. Toda segunda, do 8 ao 10. Olha o homem da ira. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, e a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Você viu a ira de Davi como que era? Era contra os que se rebelam contra Deus. Vamos ver outra parte lá, Salmo 6, versículo 7. Quem pode ler outra pessoa? Já os seus olhos, Já os meus olhos. já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa dos meus, não, de todos os meus inimigos. Ele está aqui cheio de, o olho dele já está cheio de mágoas, por causa de todos os meus inimigos. 25 e 19. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Então, Davi teve o ódio perfeito, os inimigos teve o ódio cruel.
Agora vamos ver o homem do louvor. Salmos 9:13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu, que me levantas das portas da morte. Salmos 9, do 1 ao 3. Não, Ah, eu achei que 13? era 13. Eu também ia chegar Tem um tracinho ali, ó. Ah, eu não vi, perdoe. Nossa, do 1 ao 13. 1 ao 3. Do 1 ao 3, Ah, tá. O homem de louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Aqui está falando dos louvores. É. Salmos 22. A aliança davídica foi a preparação, que é a sexta aliança, para a chegada do sétimo, Fechou? o Filho de Deus. E Davi, ele enxergou Jesus Cristo, o Filho de Deus, de uma forma ou de visão, ou porque Deus contou a ele, mas o Salmo 22 fala sobre o Messias sofre, mas triunfa. Então ele louva a Deus. Lê aí do 20 ao 25. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai a todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Mais uma face do louvor. E as razões e porquê. Eu vou pedir que alguém abra o Salmo 56 e alguém abra 1 Samuel 21. Só o Samuel 21 só para entender o título. Davi escreveu os Salmos até que livro? Você abriu qual? Eu abri o Salmo. Abriu o Salmo 56? Eu abri 1 Samuel e 1 Samuel. Tá. Então, o que diz 1 Samuel 21? Qual é o título do assunto? 1 Samuel 21. Davi vai ter como sacerdote Aimeleque. Em 1 Samuel 21, Saul está perseguindo ele. Está em grande perseguição, em grande aperto. E ele está sem comida, sem armas. E por ele ser um homem, como diz a Helena, formidável, e um coração segundo o coração de Deus, ele quando chegou diante do sacerdote Aimeleque, ele pediu para comer. E o sacerdote falou assim, olha, só tem a comida dos sacerdotes, e só os sacerdotes podiam comer. Mas o que ele fez? O sacerdote deu pão para ele comer. E ainda pegou a espada que ele tinha matado Golias, a espada que ele tomou do Golias, e deu para Davi. Deu para Davi. E com esta espada, e alimentado, ele conseguiu se desvencilhar de Saul. Foi com ela que ele cortou o manto de Saul. Tem a parte que ele corta o manto de Saul. E ele faz, em lembrança, o Salmo 56. Lembrando-se de quando Deus livrou das mãos de Saul. Quem está em Salmo 56? 56. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. É para ler o salmo. Tá vendo? Sim. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, oprime-me, pelejando todo o dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal.
Ajunta-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua me perdi aqui. Iniquidade, versículo Isso. 7. Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações? Exato. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, e te renderei ações de graças. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçar, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Glória a Deus. Então esse Salmo 56 foi em lembrança a 1 Samuel 21, quando ele escapou de diante de Saul. Então ele louvava antes, perante e depois. E os Salmos 57, quem já está em 1 Samuel, vira para o 24. É para ler 24. Qual é o tamanho? Muito extenso? É muito extenso, né? Mas qual que diz o título? Davi poupa a vida de Saul. Exato. Então já sabemos o que eu acabei de falar. Ele poupa a vida de Saul. Então o Salmo 57, não precisa ler ele todo, mas aqui. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. E ele diz aqui, ó. Clamei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. No meio dessa contenda toda, ele salmodiou, louvando a Deus, porque ele escapou novamente de Saul. Então esse é o homem que Deus escolheu para ser um homem de guerra, mas um homem de louvor. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão uma terra. Deus prometeu a Abraão um rei da sua descendência e um reino eterno. E que o leão sairia da tribo de Judá. Glória a Deus. Jerusalém foi chamada Casa de Davi, por causa da sua dinastia. É a casa de Davi, o povo de Davi, a geração de Davi, por causa da sua dinastia. Foi chamado também Trono de Davi. Jerusalém foi chamado Trono de Davi. Por quê? Porque o trono era referência ao poder imperial que ele possuía, ao poder de influência entre nações e homens, tribos e línguas. E foi chamado de Reino de Davi, no que diz respeito à extensão do seu reino, que pegou do delta do Nilo, do Egito, subindo, como eu falei, do crescente fértil, passando por aqui Jerusalém, subindo, pegou até Megido. Megido era onde ele guardava os seus cavalos de guerra, subiu, foi até Ramate e depois desceu pelo lado leste. Veio descendo todo o seu reino, até voltar aqui perto do Egito novamente, pegando aqui o Tigre e o Eufrates. Ele dominou toda esta região. Esse foi o reino de Davi. Então, muitos do que eu gostaria de falar, às vezes eu esqueço que não passo para vocês. E outros que eu não pretendia falar, acabo dizendo. Mas são 7 pontos, são 7 alianças. E quando nós estivermos terminando a aliança, eu vou explicar o porquê da vida de Davi. Todos os personagens, e eu vou passar para vocês depois disso, personificam a pessoa de Cristo. Tá? Abraão, José, Moisés, Josué, Jacó, e tem outros. Mas, igual a Davi, nenhum personificou a pessoa de Cristo como um todo, como Davi.
E a vida de Davi envolveu a arca, saindo do deserto, indo para Gilgal, Siló, Ebenezer, Asdod, Bet-Semes, Kiriat-Jearim. Em Kiriat-Jearim foi para a casa de Obed, Edom, voltou para Siló e Jerusalém. Eu vou explicar o sentido de toda essa viagem da arca a partir do momento em que Davi passou a ser rei. O sentido espiritual que subjaz neste caminho percorrido por ela, nesses anos, que foram muitos anos, que ela percorreu longe dos caminhos do templo. Então, para não me estender muito, se alguém tiver alguma pergunta de resposta imediata, que a hora já no foi. reino de Davi, porque a arca sumiu. Foi no reino de Davi? Não. Mas isso é muito tempo depois da história de Davi. Mas assim, ninguém sabe exatamente depois onde estava a arca, sabe por quê? Na verdade, a arca, ela era um tipo, uma figura de Jesus Cristo. Então, vocês foi Einstein, a relatividade da física, né? Que dois corpos não habitam no mesmo espaço. Então, a arca, ela tipificava Cristo, com seu material, suas dimensões, as três coisas escolhidas para ficar dentro dela, os querubins, tudo aquilo que nós ainda vamos falar. Quando Jesus Cristo chegou, a arca já não podia estar. Então, os dois corpos não ocupou. Não. As A sombra deu lugar à substância. O tipo deu lugar à realidade. Mais alguma? Tudo certinho? Tem muito que a gente conversar ainda, né? Então, agora estamos com mais companheiros que toda segunda vão estar conosco. Mais aluninhos. Então, se ninguém tem nem dúvida, ou se a dúvida leva, enfim, encerremos o exame das Escrituras Sagradas, o primeiro ponto da aliança davídica, no nome do Senhor Jesus. Amém. Feche teus olhos agora e comece a olhar nesta hora com os olhos da fé por um segundo. Imagine o céu se abrindo, a igreja cantando e subindo, deixando para sempre este mundo. Será um dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai acontecer. Num só corpo estaremos ali, e aos irmãos que aqui não conheci, finalmente eu irei conhecer. Feche teus olhos agora e comece a olhar nesta hora com os olhos da fé por um segundo. Imagine os céus se abrindo, a igreja cantando e subindo, deixando para sempre este mundo. Será um dia mais lindo da história, a chegada dos salvos na glória. Grande festa vai acontecer. Num só corpo estaremos ali, e aos irmãos que aqui não conhecem,
é governador e abraçar todos como